Olá, queridos, graça e paz. Quero aqui gravar essa série de mensagens que serão utilizadas aí nas nossas reuniões de compartilhamento. E eu quero aqui dar um nome para essa série, como o perigo dos últimos dias, né? Então, nessa primeira parte aqui, eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma característica do reino em nossas vidas, tão importante, tão especial e necessária, que é a lealdade. A lealdade nos últimos dias. E eu quero ler, para dar base ao que nós vamos compartilhar aqui, um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Está dito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Uau! Essa lista que o apóstolo Paulo, escrevendo seu filho na fé, Timóteo aqui descreve, assustadora. Queridos, uma das qualidades de caráter que irá ter mais ênfase nesse tempo, eu creio, é que nós estamos vivendo aí os tempos do fim, ou pelo menos estamos caminhando para isso. Uma das características que eu creio que vai ser mais evidente é a fidelidade. Na verdade, será como que uma necessidade absoluta, eu penso, por conta do aumento de deslealdade que tem manchado o cenário atual em que nós estamos vivendo. Não precisa ir muito longe para nós detectarmos isso. Nós vemos aí na mídia todos os dias, praticamente, nos nossos meios de comunicação, as notícias que vêm sendo divulgadas, né, em praticamente todos os meios de comunicação, no meio político, no meio jornalístico, nas famílias, entre pais e filhos, né? O caos estabelecido, né? Vemos a desumanidade das pessoas em relação ao próximo. Óbvio que, né, há bons exemplos, claro, isso é importante citar, enfim. E nós não devemos achar, né, como crentes, como filhos de Deus, que também atitudes como as que foram citadas pelo apóstolo Paulo aqui, né, e outros tipos de comportamento não possam acontecer no meio da igreja. Paulo falando a seu filho na fé, Timóteo, essa carta de Timóteo é uma carta pastoral do apóstolo Paulo a Timóteo, aconselhando, né, dando exemplos, dando conselhos a seu filho na fé, de como ele deveria, como um jovem pastor, conduzir o rebanho de Deus. E Paulo falando a seu filho Timóteo a respeito dos perigos dos últimos dias, ele põe no topo dessa lista o seguinte comportamento: haverá homens amantes de si mesmos. Preste atenção nisso, queridos. Está falando de alguém cujo comportamento está voltado para si, né? Focado em si mesmo. Alguém que é, na verdade, leal a si mesmo, às suas regras, às suas convicções, às suas vontades, aos seus interesses pessoais. Obviamente, não é fiel a Deus. E tampouco é fiel a alguma pessoa, falando aqui no aspecto pai e filho espiritual. A lista de Paulo começa com a deslealdade.
E de todos os sinais característicos do tempo do fim, a deslealdade está aqui como sendo o número um. Isso é para nós pensarmos com muito cuidado. Nós vemos hoje na nossa cultura, na nossa sociedade atual, o quanto essa característica está arraigada, sabe? Não se espante do que eu vou te dizer, mas vai piorar ainda mais, queridos. Infelizmente. E só mencionando, Paulo ainda fala sobre os caluniadores, né? Aqueles que caluniam, é uma palavra, claro, muito forte, né? Mas caluniam o irmão, caluniam a irmã, e é bom colocar que tudo isso aqui, esse contexto está falando de um cenário da igreja do Senhor Jesus. Nós temos visto aí tantas ofensas, sabe, em redes sociais, misericórdia, queridos. Eu, às vezes, entro na rede social e eu já saio, porque é difícil ficar ali vendo, né, os comentários, alguns defendendo suas ideologias, questões políticas e acabam se ofendendo ali. Tudo isso é muito triste de se ver. E eu estou citando aqui, Paulo ainda fala, né, aqui colocando uma última característica, a traição, né? É até estranho falar, meu Deus, tem traição, tem traição. Traição acontece em todos os contextos, dentro da igreja também, né? Um vai trair o outro, né? E é interessante, por que eu estou citando aqui esses três pontos principais? Porque são características muito ligadas, né? A deslealdade, a calúnia, a traição são características que estão ligadas uma à outra e, na verdade, apontam o espírito de deslealdade que irá ser abundante aqui na terra. E que, voltando aqui ao início desta palavra, perigo dos últimos dias. Nós precisamos ter muito cuidado. Provérbios 30, verso 11, o sábio Salomão escreve, dizendo: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Que coisa terrível, queridos, mas isso não é nenhuma novidade. Já temos visto isso. E Jesus descreveu esta geração de forma semelhante, dizendo em Mateus capítulo 10, verso 21, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Será que isso é novidade para nós? Não é. Nós vemos aí as notícias nas redes sociais, né? É muito triste isso, mas é um fato. Meus amados, as boas novas do reino, preste atenção, é que enquanto, por um lado, nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo, né? Por outro, cremos numa igreja poderosa que está sendo levantada em fé, em santidade, em fidelidade ao Senhor. Tome posse disso. Em nome de Jesus, deixa que isso entre no teu coração. Isaías 59, 19, nós vemos uma palavra profética poderosa para a igreja dizendo, eu vou ler aqui o texto, temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Ou seja, esse texto está dizendo uma palavra profética e poderosa e atual para os nossos dias. Deus irá mover o seu Espírito, movendo a sua noiva, a igreja, a uma fidelidade. Sabe, a viver em fidelidade, a andar em fidelidade. Eu creio, queridos, que na prática está falando de um buscar maior, de uma postura de quebrantamento e desejo da igreja, sabe, pelo Senhor, que refletirá num comportamento, sabe, de aliança e lealdade verdadeiro. Não só no aspecto individual nosso para com o Senhor, mas também no aspecto coletivo. No final dos tempos, haverá essa noiva gloriosa, fiel, que estará preparada para a volta do nosso Senhor.
Agora, como que nós podemos pensar aqui, como que esta geração tão contaminada com tantas coisas, como que Deus irá convencer esta geração? A resposta dada no último livro do Velho Testamento, Malaquias, no capítulo 4, versos 5 ao 6, diz: Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Texto bastante conhecido por nós. A principal característica do ministério de Elias era o investimento na geração mais nova. Em habilidade, ou manifestando essa habilidade, converter o coração aos pais. Essa dinâmica, queridos, é vista, nós olhamos aqui para a Bíblia, essa dinâmica é vista no relacionamento com o seu discípulo Eliseu. A fidelidade de Elias, entre Elias e Eliseu, certamente era fruto de um relacionamento que ambos tinham, como pai e filho. E essa lealdade era demonstrada na vida de Eliseu. E essa lealdade fala conosco até hoje. Nós vemos uma unção extraordinária na vida de Elias, e o que é mais tremendo é que Elias não queria guardar isso só para si, aquilo que ele recebera da parte de Deus, mas reparti-la com o seu filho espiritual. E, obviamente, isso ia depender de Eliseu permanecer ao lado de Elias. Interessante que antes de Eliseu houve um outro servo. Interessante isso, queridos, que ao contrário de Eliseu, não permaneceu ao lado de Elias como Eliseu fez. Seu nome não é citado na Bíblia, nós não vemos essa colocação, e eu creio que se este homem tivesse permanecido, certamente receberia o galardão de profeta. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, em um momento de fragilidade, medo, os irmãos conhecem a história, ele decide andar pelo deserto até o Monte Sinai, e eu acredito que provavelmente ali era um lugar especial para Elias buscar a Deus, e ele vai para lá buscando refúgio, e o servo vai com ele até Berseba, à margem do deserto. Mas então, o profeta mandou que ele ficasse lá. Preste atenção nesses detalhes. Não é dito o porquê ele ficou para trás, mas somente que Elias deixou o moço ali. Talvez o profeta, queridos, contextualizando aqui, talvez o profeta quisesse, não quisesse, melhor dizendo, impor o rigor daquela jornada, da tarefa que ele estava esperando ao seu servo. Eu acredito que, ainda que o moço foi obediente em ficar para trás, preste atenção, ele poderia ter uma outra atitude, ele poderia ter insistido, ele poderia ter percebido. Essa percepção, ela é muito importante para todos aqueles que são discípulos de Jesus, que servem no ministério de alguém. Percepção. Muitas coisas não serão faladas, não serão ditas, não serão impostas, mas pelo coração leal e fiel, pelo Espírito, nós podemos perceber o mover de Deus. Sabe, esse servo ele acabou não percebendo e ele decidiu permanecer ali naquela zona de conforto. Ele não quis enfrentar o que viria depois, juntamente com o profeta Elias. Queridos, o profeta Elias não precisava, nessa altura da sua... Aliás, o que mais ele precisava nessa altura da sua vida e ministério, e todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida espiritual, da nossa vida ministerial, o que ele mais precisava é de um servo, de um filho,
de alguém ao seu lado que dissesse: olha, estou contigo, não te deixarei. Eu não me importo o quanto é difícil o caminho pela frente, eu vou com você, eu seguirei com você. Você precisa da companhia de alguém, agora mais do que nunca. E não importa o que você diga, eu estou com você até o fim. Meus amados, como isso é poderoso, e como isso é confortador, e como isso é de Deus, né? Tanto para o Pai como para o Filho, e Deus move a sua mão nesse contexto de unidade, de lealdade, de comprometimento. Se alguma vez Elias precisou que alguém andasse com ele, foi esse momento. Mas em vez disso, o rapaz olhou o deserto e certamente avaliou o preço que teria que pagar, e então deixou que o profeta tirasse ele do caminho. Como consequência, nunca mais se ouviu falar desse servo. Eu acredito, contextualizando, que Eliseu deve ter aprendido com esse incidente. Certamente esse incidente foi ali de alguma maneira noticiado, chegou ali ao conhecimento, né? Eu acredito que Eliseu aprendeu com esse incidente. Nós vemos acontecer em todo o tempo, na vida de muitos, na nossa, pode ter acontecido ou estar acontecendo, e nós precisamos estar atentos e extrair as lições para a nossa vida e ministério. Como, por exemplo, e creio que vocês são prova disso, os últimos acontecimentos, esses momentos que nós temos passado, né, que não são muito fáceis, o cenário atual que nós estamos passando, e recentemente agora tivemos que mudar o povo de lugar para congregar numa outra igreja, entregar aquele templo. São decisões difíceis e dá aquele aperto no coração. E eu falando aqui particularmente de mim, como é importante nesse momento uma palavra de apoio, de pessoas que estejam ao lado ali, porque como líderes nós vamos enfrentar muitas batalhas ao longo da caminhada. Sabe, é assim comigo, é assim com o outro. Eu acredito que outros pastores talvez estão ou vão passar por esse tipo de situação também, mas nós temos que estar firmes e focados no Senhor. Mas nesse contexto que eu estou dizendo, é muito importante, sabe, o caminhar junto. Eu observo os meus líderes espirituais à frente da igreja ali, resolvendo os conflitos, resolvendo os problemas e direcionando a igreja à seriedade, o zelo, o comprometimento, a lealdade desses homens, e eu aprendo muito com isso. Sabe, eu procuro observar com detalhes as posturas desses homens e as decisões, e eu vou aprendendo isso, eu vou trazendo para o meu currículo. Por quê? Porque em algum momento será comigo. Em algum momento eu também passarei por tais situações. A Bíblia fala: não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Né? O próprio Jesus cita isso aos seus discípulos. Né? E se ele está passando por aqui, os discípulos também em algum momento irá passar. O fato é que quando Eliseu passou a seguir Elias, ele não saiu do seu lado. Glórias a Deus. E o acompanhou até o fim. Leia depois, por conta aqui do tempo da gravação, 1 Reis capítulo 19, versos 3 ao 4, e ali narra a chamada, o momento que Elias encontra com Eliseu. Sabe, queridos, Elias ministrou ao coração dos pais, liberando essa unção, convertendo seu coração ao filho na fé. Isso aqui é poderoso. A atitude, prática, a ação, isso vai ministrando, isso fala, é o modelo. Se tem um caminho que nós aprendemos mais, é esse, é o caminho do modelo. E isso fica comprovado no fato de Eliseu, discípulo, mover seu coração em relação ao seu pai, na fé, Elias. A conexão entre ambos, o relacionamento foi algo intenso e poderoso. Eliseu permaneceu verdadeiro para com Elias,
porque entendeu um princípio poderoso. Guarde isso. Ele iria receber a herança espiritual somente se fosse fiel a seu pai espiritual. Irmãos, Deus não quebra princípios. Isso aqui é uma lição para nós. Não há dúvidas de que ele desejava ardentemente receber essa herança plenamente. Queria o mesmo espírito que o seu pai tivera. E mais, sabia que a única maneira de recebê-lo era vindo do céu. Eliseu cria que se honrasse o seu pai, o céu o honraria. Ah, queridos, como nós temos perdido. Em algum momento dessa série nós vamos falar sobre isso, mas como nós temos perdido essa característica tão preciosa que é a honra. E a honra é uma chave espiritual que abre muitas portas na nossa vida. Essa geração tem perdido essa característica de uma forma assustadora. Eliseu ficou grudado em Elias, sendo leal, servindo em seu ministério, até que Deus o tomasse. Essa atitude é como se ele estivesse dizendo: sou leal a ti, Elias. O que eu quero, tu não podes me dar. E de fato, somos homens e dependemos de Deus. Mas é como se Eliseu estivesse dizendo: só Deus pode me dar. Mas eu sei que os olhos do Senhor estão procurando por toda a terra os fiéis, os leais. Enquanto eu sirvo o homem de Deus, eu creio que estou tocando o coração do Senhor. E Ele irá conceder o desejo do meu coração. Aleluia! Isso é tão poderoso. Meus irmãos, esse é o princípio. Não vai mudar. A fidelidade sabe que as coisas mais preciosas da vida não podem ser tomadas. Só podem ser conquistadas. Por causa de sua fidelidade e amor, não obrigado, não forçada, Eliseu não serviu Elias forçado. Eliseu pediu, recebeu herança. Foi-lhe dado a herança dobrada. E nós sabemos que a herança dobrada, né, a porção dobrada, melhor dizendo, era dada ao filho primogênito. Que coisa tremenda! Eliseu era um verdadeiro filho. A prova do que aconteceu na vida de Eliseu foi que ele realizou o dobro de milagres que seu pai Elias realizou. Ele recebeu bênção dobrada, porque não mudou seu coração ao longo da caminhada. Ele permaneceu ali fiel e leal, discernindo o que Deus tinha. E eu quero aqui encerrar, queridos, para não ficar um vídeo muito extenso, dizendo que o espírito de Elias, guarde isso, que é uma palavra profética para a sua vida. O espírito de Elias está sendo novamente derramado sobre a terra. Deus está levantando servos leais que vão adiante, preparando a geração para a volta de Cristo. E creia que através do seu ministério, você líder, você discipulador, você que serve ao Senhor, independente do cargo, mas você que serve ao Senhor, sabe, guarde isso no teu coração, creia que através do seu ministério, da sua fidelidade, da sua lealdade, do seu comprometimento, o Senhor irá conectar corações, o coração do pai ao filho, do filho ao pai. E esses corações ligados, leais, em aliança verdadeira, vão fazer um estrago tremendo nas trevas. Deus está preparando a sua noiva para a volta do noivo Jesus Cristo. Uma porção dobrada de unção está sendo liberada sobre aqueles que se mantêm fiéis. Guarde isso no teu coração. Deixe a lealdade correr como um rio poderoso na sua vida. Transmita isso aos seus irmãos. Seja leal, seja um modelo. Nós precisamos levantar essa bandeira, essa cultura novamente. Que a graça flua do trono de Deus, nos concedendo uma geração de Eliseus
que irão enriquecer seus filhos e filhas. Uma geração de filhos e filhas com espírito fiel, que não irão impedir, que irão, melhor dizendo, que irão impedir, sabe, toda maldição sobre a terra. Eu creio nisso. Uma geração forte, posicionada, que irá ser uma grande barreira de proteção, que não permitirá que mais coisas terríveis aconteçam, mas essa geração será luz, será sal, será uma voz profética, curando corações, sabe? Que irá conduzir um mover poderoso do Espírito Santo nesse tempo. Um mover maior que nós já vimos em todo esse tempo. Guarde isso em nome de Jesus. Dunamis de Deus, poder de Deus, sendo liberado de uma forma extraordinária. Receba isso no teu coração, em nome de Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe, que você possa meditar em tudo isso, em nome de Jesus. Um abraço, queridos.